aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar no Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança. E olha, o tema é bem central. Confessar a fé em Jesus Cristo, mas principalmente como isso se aplica à família, sabe? Criar os filhos num mundo que muitas vezes coloca a fé em segundo plano. A gente vai tentar entender a importância disso tudo e como colocar em prática. Legal. Para começar, a gente tem como base Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Aliás, essa passagem já adianta bastante sobre o que vamos discutir, né? A questão de declarar Jesus abertamente ou até mesmo negá-lo. Sim, e o devocional já destaca logo de cara que não estamos falando de uma fé superficial. É. Aquela coisa tipo, eu acredito em Deus, mas sem muito significado. Sei, A proposta é bem mais profunda. entendeu? É um compromisso real, espiritual com Logos, o Cristo de Deus. Interessante. E você pode explicar melhor essa ideia do Logos? Claro, Logos é um termo grego que, nesse contexto, aponta para a palavra de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Jesus. Entendi. Então, vai além de uma simples crença. Então, entrega um alinhamento com Cristo. Exatamente. E aí entra a ideia de sermos testemunhas, né? Sim. O devocional fala que confessar Jesus nos torna testemunhas fiéis e representantes legais do reino de Deus. E isso é muito forte, não é só acreditar, ser um porta-voz, levar essa fé adiante. É como se a gente ganhasse uma voz, uma autoridade para falar de Jesus, mesmo quando as coisas ficam difíceis, né? Isso, sem medo de críticas ou julgamentos. E aí que a importância para as crianças se torna ainda mais central, como o devocional destaca. Sim. Me chamou a atenção essa ênfase nas crianças. O texto cita a Nancy Pierce e a questão dos jovens que abandonam a fé na faculdade. É verdade. A Nancy observou que muitos jovens acabam se perdendo porque a fé deles é muito superficial, não tem uma base sólida para se manterem firmes diante de outras ideias e visões de mundo. Faz sentido. A faculdade é um momento de muitos questionamentos. E se a fé não estiver enraizada? Fica difícil. E o devocional propõe alguns caminhos práticos para as famílias, como a leitura da Bíblia e oração. Sem dúvida, práticas essenciais. Mas como elas podem fortalecer a confissão de fé nos filhos? Olha, a leitura da Bíblia, por exemplo, aproxima a família da história da fé, dos ensinamentos de Jesus. E a oração, por sua vez, cria um espaço de diálogo com Deus, fortalece a intimidade com Ele. É como se a fé fosse se tornando mais real, mais presente no dia a dia. Exatamente. Não fica só na teoria, sabe? E o devocional também traz algumas perguntas para reflexão, né? Uma delas é como ajudar os filhos a entender a importância da confissão de fé num mundo que, muitas vezes, menospreza a religião. Essa é uma questão importante. Eu acho que o exemplo, a forma como a gente vive a nossa fé é fundamental. Eu concordo. Mais do que palavras, as crianças aprendem observando a gente, né? Sim. Se elas virem que a fé é importante para nós, que a gente coloca Deus em primeiro lugar, isso vai ter um impacto muito maior. Faz todo sentido. E a gente também pode conversar abertamente com eles sobre as dúvidas, né? Com certeza. Escutar o que eles têm a dizer, responder com sinceridade, sem medo de questionamentos. Outra pergunta interessante é sobre como fortalecer a cosmovisão, o entendimento bíblico dos filhos. A gente já tocou um pouco nisso com a leitura da Bíblia e a oração, mas tem mais alguma coisa que podemos fazer? Acho que envolver as crianças em atividades práticas, no serviço ao próximo, na comunidade da igreja, também é uma forma de fortalecer a fé e mostrar que ela se manifesta em ações concretas. Legal? E como podemos incorporar práticas espirituais regulares na rotina da família, além da leitura e da oração, claro? Olha, buscar momentos em família para conversar sobre a fé, compartilhar experiências, desafios, também é muito importante. Criar um espaço de diálogo aberto onde todos se sintam à vontade para compartilhar suas vivências e aprender uns com os outros. Bem legal. Acho que, no fundo, o Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança nos lembra que a confissão de fé em Jesus precisa ser algo vivo, ativo, principalmente dentro de casa. É isso aí, é construir essa base sólida para os filhos para que eles cresçam confiantes e seguros da sua fé. E para que eles se tornem testemunhas autênticas de Jesus no mundo. Exatamente. E você, que está nos acompanhando, o que acha? Que tal colocar em prática essa semana a ideia de uma fé ativa? Compartilhe suas crenças com alguém, seja um amigo, um familiar, um colega de trabalho. Quem sabe essa atitude não te leva a aprofundar ainda mais a sua própria fé. Boa pergunta. Se você quiser continuar refletindo sobre esse tema, não deixe de conferir o podcast Felipe Vilela no YouTube. Tem muito conteúdo legal lá. Vale a pena. Até a próxima. Tchau.